Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre comércio, mais especificamente sobre o comportamento das pessoas nesse mercado. Para bater um papo aqui no estúdio do programa Utilidade Pública, Robson Pereira, da R. Pereira. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu aqui agradeço, Dani. Estou aqui à sua disposição. E aí, não foi à toa que a gente convidou, claro, gente, o Robson, porque Robson você tem uma história muito legal para contar, que é inclusive de peão a patrão, você tem levado essa experiência para as pessoas. Você já tinha pensado em algum dia na sua vida que você ia virar o patrão? Olha, essa história é tão interessante. Porque se você perguntar, Robson, quando você era funcionário, ou melhor, quando você começou a sua vida como peão, em algum momento passou na sua cabeça que você pudesse chegar a ser patrão? Eu vou dizer não. Sabe por quê? Porque o ser humano ele tem uma mania de se acomodar. Então, quando você entra para fazer alguma coisa e você se acomoda com aquilo que está fazendo, você faz daquilo uma rotina. Então, é o seu dia a dia, é o chegar, é bater seu ponto, é fazer sua tarefa, e as coisas vão te conduzindo de forma natural. Eu costumo dizer que exatamente este momento de crise, momento em que mexem com você, momento em que tiram o seu brilho, é que você desperta para coisas novas. E na época, né, eu tinha passado na faculdade, estudava, trabalhava, corria para um lado, corria para o outro, e de repente meu patrão olhou para mim e disse, Robson, você não está trabalhando um tempo integral com a gente, você está conciliando a sua faculdade com o trabalho. E aí nós vamos ter que ter uma conversa. Você acredita, Dani, que eu nunca nem parei para pensar exatamente quanto é que eu ganhava? Eu trabalhava muito pela satisfação de fazer bem feito, fazer no tempo correto e cumprir os compromissos. Então, pela primeira vez, ele chegou para mim e disse, olha, já que você não trabalha a tempo integral, vamos ter que rever o seu salário. E aí, salário? Como assim? Você tem que entender, é custo, etc, etc, etc. E só neste momento é que eu senti aquele impacto. E aí eu digo sempre que as pessoas têm que ter muito cuidado. Porque as pessoas, elas possuem um brilho nos olhos e uma vibração toda especial, que é típica delas. E determinados momentos em que você sofre um choque de alguma coisa que você não esperava e que mexe profundamente com você, faz você refletir, parar e começar a imaginar, poxa, mas por quê? Se eu estou dando o máximo que eu posso, se eu estou aumentando o faturamento da empresa o tempo todo, por que mexe no meu salário? A partir deste momento, é que eu comecei a imaginar a possibilidade de fazer alguma coisa para mim mesmo. A partir desse momento, é que eu fiquei imaginando, puxa vida, será que eu não consigo fazer isso? E aí comecei a procurar uma solução e montei a minha primeira empresa, quando saí da empresa que eu trabalhava, toda com peças de ferro velho. O pessoal faz, como é, Robson? Imagina você montar uma empresa de manutenção de extintores, toda ela com peças de ferro velho. O meu primeiro birô era um birô de médico, daqueles de consultório médico de ferro, meio enferrujado. Aí eu dei uma lixada no birô, pintei ele todinho, ficou brilhando. E naquela época eu era o encarregado da oficina, o vendedor, o faturista, o entregador, o camarada responsável pela empresa e de quebra era o dono. Eu imaginava, puxa vida, eu tinha uma moto, rodava para cima e para baixo. Quando era para recolher os extintores, eu pedi o carro do meu pai emprestado para recolher. Depois eu troquei a minha moto numa Kombi, que eu chamava carinhosamente de tartaruga, porque realmente era uma tartaruga. E essa Kombi era tão velhinha, que o assoalho da Kombi, para os extintores não caírem no chão, eu colocava uns tábuas. Aí botava os extintores em cima e levava e voltava. Então quando você diz assim, Robson, você imaginava um dia ser patrão? Não. Mas eu aconselho as pessoas que não fiquem simplesmente acomodadas. E esse período de crise, parece que assim, as pessoas falam assim, olha, não, mas o período é de crise, ou seja, parece que isso legitima a acomodação. As pessoas se mantêm ali, elas elas parecem que estão assim anestesiadas, elas não querem se esforçar para sair daquela zona, eu nem diria zona de conforto, porque eu acho que quando você fala em tempos de crise, eu acho que não há zona de conforto para ninguém. O que há é a busca por novas oportunidades que venham a te trazer conforto. Eu acho que é diferente. Eu acho que não é um pouco isso, que as pessoas elas acabam dizendo assim, olha, justificando a acomodação por conta da crise. Bom, Dani, esse momento é um momento ímpar, né? É um momento em que você tem que parar, refletir e procurar saídas.
O que eu percebo é que as pessoas estão meio que congeladas, elas travaram. Elas olham para a janela, olham para um lado, olham para o outro, e vê um falando que está ruim, o outro está vendo que está ruim. E elas vão um diz que absorvendo cai. aquilo ali. Perfeito. E elas começam a parar, travar, e fica todo mundo na mesma linha esperando que alguma coisa aconteça. Peraí, gente, não existe fórmula mágica. Eu costumo dizer que um dos maiores erros que as pessoas cometem é quando elas querem contratar o salvador da pátria. A empresa muitas vezes não está bem, o cama está bem apertado, está com dificuldade, mas alguém diz assim, olha, contrata fulano, ele é bom, ele entende. Aí contrata fulano, coloca e quer solução imediata. Se no primeiro ou no segundo mês fulano não resolver todos os problemas, ele já virou custo. Então tira fulano e vamos começar tudo de novo. Se eu Aí tivesse que dar você um já conselho, perdeu o que você estava parado, Isso. já perdeu esse investimento, porque não teve a paciência para esperar aquilo ali dar os frutos, né? E já vai começar a planejar errado de novo. Exatamente. Eu costumo dizer assim, onde é que está a solução? A solução está no dono. A solução está no empresário, a solução está na maneira de pensar e na maneira de agir. Na hora que você entrega os pontos, você já começa a perder para o WO. Não é bem assim que funciona. Começa a fazer conta, e nós temos esse grande problema no mercado, né? Às vezes você procura no mercado e verifica preços mágicos. Então começa uma briga de que um vende de graça e o outro paga para vender. E isso começa a fazer a empresa entrar em parafuso. Tudo tem um porquê. Então tem que analisar, tem que fazer realmente uma avaliação de tudo que você está tendo ali. Procura apoio, está aí o Sebrae com tanta ferramenta interessante. E que às vezes as pessoas não utilizam. Ah, velho, mas eu utilizo demais. Eu digo que eu sou fã de carteirinha do Sebrae e tanto faz pela internet, por onde for. Quando eu tenho dificuldade, eu vou lá, entro, peraí. Se alguém já fez isso antes, já deve ter funcionado. Eu procuro pegar e melhorar. E sempre naquela filosofia do vamos fazer um pouco mais, vamos fazer bem feito, vamos inventar alguma coisa nova, vamos fazer com que o cliente olhe para a nossa empresa não como qualquer uma empresa, mas como uma empresa que tem um diferencial. Aí você atrai o cliente e começa a sair da crise. E assim, a gente esteve conversando aqui muito com a consultora de empresas, Munaíssa, e ela sempre trouxe um questionamento, que era assim, você, empresário, já atravessou a rua para olhar a sua empresa de um outro ângulo, para poder avaliar, né? Porque você está ali na posição, o empresário também ali está na posição, e aí ele reclama que não está dando certo porque o vizinho baixou o preço, ele reclama que não está dando certo porque o funcionário não está chegando junto, ele não está atraindo o cliente, ou seja, ele está sempre buscando uma justificativa. Perfeitamente. Concordo gênero e número grau com Muna. Exatamente assim que funciona. As pessoas que querem fórmulas mágicas não existem. É preciso se reinventar. É preciso entender. É preciso sair, é preciso estar em feira, é preciso estar procurando novidade, é preciso olhar a empresa realmente por outro ângulo. Problemas todas as empresas têm. E eu digo que de cada situação se aprende uma lição. Então, o que está dando errado naquele momento? O que pode ser feito para melhorar? Chorar só não resolve. Eu digo que tem uma frase que eu acho interessante, o pessoal diz, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço, mas é a pura verdade. Porque tem gente que está percebendo que é exatamente neste momento que dá para ganhar dinheiro. E aí, problema vai ter para todo mundo. Carga tributária não é alta apenas para você. A carga tributária é alta para todo mundo. A folha de pagamento, alta para todo mundo. Né? O aluguel do imóvel que você paga para a sua empresa funcionar, o aluguel é alto e vai ser alto para todo mundo. Então, é aí onde está o planejamento. Mas, Robson, a gente vai precisar dar uma pausa agora na nossa entrevista, porque a gente precisa de intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui ainda nessa edição do programa Utilidade Pública. 2 minutos.